repercussão no sertão do estado da Paraíba, na cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó. Nos chama a atenção a maneira covarde, cruel, como esse crime aconteceu e o que está por trás de tudo isso. Esse homem que vocês estão vendo na tela é o Luiz Weber Antônio. Não, esse homem que vocês estão vendo na tela é o da tela, por gentileza. Breno, é a vítima que eu quero colocar. Ah, sim, pronto. Esse vocês estão vendo na tela é o produtor musical Júnior de Nereida. Figura muito bem conhecida, bem relacionada na cidade de Itaporanga, muito bem relacionado lá na cidade. E, lamentavelmente, em agosto de 2022, acabou desaparecendo. Logo em seguida, depois de uma busca incansável da família por justiça, sobretudo da filha, que pessoalmente encabeçou ali um trabalho de investigação em busca de informações do pai dela, em 2023 ela acabou encontrando os restos mortais do pai lá na zona rural do município de Itaporanga. E eu converso com ela agora, com a filha, porque ontem teve um desdobramento. Nós trouxemos aqui a informação da prisão do principal suspeito de ter cometido esse crime. Estou com a Nereida Martins ao vivo comigo. Nereida, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Em resumo, eu queria que você explicasse os detalhes desse crime bárbaro que aconteceu contra o seu pai e que você pessoalmente encabeçou uma campanha em busca de justiça e de esclarecimento desse caso. Bom dia. Bom dia. Então, os detalhes, eu não sei até onde eu posso ir com o cenário completo, porque por mais que tenha sido anunciado o encerramento do inquérito, ainda tem muita coisa, e que não é que falta ser esclarecida, é que falta ser trazida e oficializada. Então, eu estou indo para a cidade semana que vem para saber se vai ficar tudo vinculado ao mesmo inquérito, porque é um crime que envolve várias modalidades, na verdade. Assim, é o estelionato, aí tem as participações que dizem respeito à ocultação de cadáver, ao encobrimento, a crimes patrimoniais. Então, são vários aspectos de um mesmo crime brutal, mas que, em essência, envolve uma questão patrimonial e de herança da família, envolve uma traição, aliás, algumas traições, porque as pessoas que a gente identificou, e eu digo a polícia também, como sendo vinculadas de alguma maneira, tanto quanto ao estelionato quanto ao assassinato, eram pessoas próximas, eram pessoas com quem meu pai tinha relações, de certa maneira, de amizade e de sociedade. Então, isso é conhecido pela cidade. Eram pessoas que conviviam com ele e em quem ele confiava. E eu acho que foi isso que tornou assim, pior, o mais chocante, porque havia um envolvimento direto de pessoas relacionadas à família e de pessoas relacionadas a esse círculo de amizade e de trabalho. Ele tinha, sim. Seu pai, que nós estamos mostrando aqui a vítima, o Júnior de Nereida, ele trabalhava como produtor rural na cidade de Itaporanga, não é isso? Na extração de madeira, trabalhava na zona rural. Aí ele trabalhava com um homem que é apontado como autor do crime, como o autor desse crime, inclusive ter assassinado e também ter ocultado o corpo do seu pai, que é o senhor Marcos Ulisses Paulo, não é isso? E o que é que vocês acreditam que motivou a morte do seu pai? A propriedade onde ele foi, né, acabou sendo enterrado, embora talvez não tenha sido exatamente lá onde ele foi assassinado. Aquela propriedade pertencia à minha avó, que àquela altura, ela ainda estava viva, ela morreu no ano seguinte. Não, morreu em fevereiro de 2023, pouco antes de eu achá-la. E pertencia à família e havia um interesse naquelas terras. A zona rural de Itaporanga, de alguma maneira, passou a ter, enfim,
tem tido algum interesse imobiliário rural. E as terras eram uma coisa há algum tempo desejada. E, de fato, a família não atuava há muito tempo, efetivamente, nas terras. Né? Há muito tempo que minha avó tinha colocado e terceirizado esse serviço, mas meu pai tinha voltado para lá há 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Ele saiu de João Pessoa e voltou a morar lá e passou a administrar ou se dedicar a esse trabalho de extração de madeira. E a convite e por ideia desse sócio, inclusive, né, de Ulisses. Mas Ulisses não tinha condições. Ele foi um dos executores, mas tem mais coisas. Eu acho que saiu muito na mídia sobre sobre o assassinato, sobre o esquartejamento, sobre a ocultação. E eu fui ao lugar. Eu subi uma ladeira. Ali não era por exemplo, para aquele trabalho de ocultação, 2 pessoas no mínimo de ocultação. Então, eu acho que ainda falta a gente contar essa história, sabe? Para a gente contextualizar aqui para quem está em casa, compreender a gravidade. O seu pai foi assassinado, segundo o inquérito policial, por um colega de trabalho, por um sócio que trabalhava com ele. Ponto. É um crime. Outra situação mais grave é porque, além de matar, ele foi esquartejado e ocultaram o corpo dele. E você, pessoalmente, foi quem encontrou os restos mortais do seu pai? Sim. E essa é uma parte da história que me incomoda bastante, porque era um local que já tinha sido apontado desde dezembro de 2022. Desde dezembro. Eu comecei em novembro, 28 de novembro, se não me engano, ou 28 ou 29, foi quando eu abri o BO de desaparecimento. E em seguida comecei a pressionar para abrir o inquérito. E desde o meu primeiro depoimento, ou pelo menos daquela primeira semana, eu já indiquei que acreditava na possibilidade de que meu pai não estava vivo e que, se fosse, sendo esse o caso, eu tinha muita convicção de que as terras poderiam ser um local importante para que a polícia se dedicasse à busca, porque afinal de contas era um desaparecido, ele trabalhava no sítio, enfim, o que tinha sido entregue indicava que a participação do sócio, nada mais lógico do que se fazer uma busca, mas em 5 meses, desde que abriu o inquérito, não houve uma averiguação. E, tipo, é muito estranho. E se tratando do caso de desaparecimento, que o único lugar que tenha sido apontado, tanto por mim como por outras pessoas de Itaporanga, né, sempre que se falava sobre o desaparecimento, as terras, já olharam nas terras e eu já havia indicado pelo menos 2 ou 3 documentos entregues à Polícia Civil. E aí eu me vi numa situação em que eu entendi que talvez não fosse acontecer se dependesse da polícia. Então, e eu precisava que acontecesse. Na verdade, a minha família precisava que acontecesse. Eu estudei até um tempo atrás a questão do desaparecimento, do impacto psicológico que isso causa nas famílias. E é considerado a situação de maior impacto psicológico, maior do que o homicídio, por exemplo. Porque é uma situação... Né, do que aconteceu, você fica na dúvida ali e ainda no fundo uma esperança de aparecer vivo. Essa não resposta. Na verdade, a gente não tinha esperança, mas é como se ficasse sem um encerramento, sem você poder viver o luto de certa maneira. É uma coisa angustiante, é muito angustiante. Então, era o meu foco, apesar de ser o foco de descobrir tudo que houve e lutar para que a justiça fosse feita, naqueles primeiros meses a angústia era onde é que ele está esse tempo todo e vai ficar perdido para sempre. Fora que no direito ocorre uma situação em que sem corpo, sem homicídio. Para quem está ligando, e esse é o ponto. Para quem está ligando Para quem está ligando a TV agora, nós estamos falando de um caso de grande repercussão na cidade de Itaporanga, na região do Vale do Piancó. Esse homem que vocês estão vendo aqui na tela é a vítima conhecida como Júnior de Nereida.
era produtor rural na cidade de Itaporanga. No ano 2022, desapareceu. Logo em seguida, a filha dele, que é essa que está conversando comigo aqui ao vivo, ela pessoalmente começou um trabalho de investigação paralelo, conseguiu avançar na investigação e, assim como, encontrar o corpo do pai, que foi esquartejado e enterrado lá na zona rural do município. Esse caso teve um desdobramento ontem, quando a polícia comunicou a prisão do principal suspeito, que é o senhor Ulisses, que era sócio do Júnior de Nereida, que trabalhava com ele no mesmo local, lá na zona rural de Itaporanga. E ele, o mais agravante ainda... Eu acredito, mas ele disse num tom de desafio, era perceptível a arrogância dele, assim. Você vê, ele se passa por pastor, ele... Não sei, de alguma maneira ele está acostumado a escapar. E a maneira como ele olhou e disse era como quem não, sabe, não confiava, desacreditando. Isso eu guardei para mim, então vai ser uma coisa que eu vou dizer, ou vou relembrar para ele, que eu cumpri a minha promessa, eu disse a ele. E esse foi um dos crimes dele. Outros, inclusive, mais preocupantes, assim, que me chegou de notícia. É uma pessoa que não pode estar na sociedade. E aí eu falo nesse lugar, assim, não pelo meu pai de amor, eu falo pelas pessoas ao redor dele, vivas, e que às vezes não tem noção de quem ele é. Nereida... É um camaleão, é um camaleão. Agradecer a você pela atenção conosco aqui ao vivo no Tribuna Livre da TV Arapuã e parabenizar. Eu acompanhei mesmo de longe o seu trabalho, a sua garra, a sua força, a sua coragem em tão somente lutar por justiça para esclarecimento desse crime tão bárbaro contra o seu pai. Eu que agradeço também o espaço. É muito importante para a família ter um espaço, sabe, na mídia, assim. É o que, às vezes, cria um impulso, no caso como um todo. A gente precisa disso, de contar essa história. Essa história tem que ser conhecida. Não só por ser conhecida, mas para que as pessoas saibam do que pode acontecer, do que às vezes está por trás dos bastidores, se protejam de pessoas como Ulisses, por exemplo. E as pessoas precisam saber que funciona que é preciso insistir do jeito certo, pelo caminho certo. Que a coisa que eu mais ouvi talvez tenha sido: você não vai conseguir, porque não funciona. Mas, de alguma maneira, começou a funcionar, né? Que eu queria que as pessoas soubessem que vale a pena insistir, se for importante. E é importante. E devagar, de repente, isso pode mudar um cenário. Não se conformar com é assim mesmo, não tem justiça. Eu acho que isso é importante para mim. Obrigado, Nereida. Um grande abraço para você e boa sorte aí na sua caminhada. Crime bárbaro. Esse crime foi muito bárbaro, cercado de mistérios, mas infelizmente é a ganância. Né? A ganância, não há outra palavra para esse crime, a não ser a ganância, a não ser alguém que literalmente cegou por patrimônio, cegou por dinheiro, cegou por status, cegou por poder e covardemente matou o senhor Ulisses, que tinha 60 anos, trabalhava como produtor rural, aí chamou, o senhor Júnior, chamou o senhor Ulisses. Ulisses, ia ser meu sócio, vamos trabalhar, eles foram trabalhar juntos e lamentavelmente, com muita covardia, com muita crueldade, o Júnior foi assassinado pelo Ulisses, que agora estava se passando por pastor, saiu de Itaporanga depois do acontecimento, mas está preso. A gente espera que ele possa mofar na cadeia depois de um crime tão grave, tão bárbaro. Gente, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes para o